Prótons muitas vezes acompanham os elétrons que são transferidos durante a oxidação ou redução. Quando uma molécula é reduzida mediante aquisição de um elétron, o elétron traz consigo uma carga negativa e, em muitos casos, essa carga é imediatamente neutralizada pela adição de um próton a partir da água, de modo que o efeito final da redução é a transferência de um átomo inteiro de hidrogênio. Do mesmo modo, quando uma molécula é oxidada, ocorre frequentemente a perda de um elétron de um de seus átomos de hidrogênio. Na maioria dos casos, o elétron é transferido para um transportador de elétrons e o próton é transferido para a água. Para mover prótons de um lado para o outro da membrana é um processo relativamente fácil. Para isso, é necessário que os transportadores de elétrons sejam orientados na membrana de tal forma que recebam um elétron junto com um próton do outro lado da membrana, quando o elétron é transferido para a próxima molécula da cadeia transportadora de elétrons. As proteínas da cadeia respiratória direcionam os elétrons de forma que eles são sequencialmente movidos de um complexo enzimático para o outro. Cada elétron é transferido em uma reação de oxidação-redução, onde a molécula ou átomo que recebe os elétrons se torna reduzido e a molécula ou átomo doador de elétrons se torna oxidado. Os elétrons vão ser espontaneamente transferidos a partir de moléculas que possuem uma afinidade relativamente baixa por seus elétrons na camada mais externa, perdendo-os facilmente para moléculas que possuem uma maior afinidade por elétrons. Por exemplo, o NADH, que tem uma baixa afinidade por elétrons, de modo que seus elétrons são prontamente transferidos para o complexo enzimático NADH desidrogenase. Nas reações bioquímicas, quaisquer elétrons removidos de uma molécula serão transferidos para outra, de modo que a oxidação de uma molécula determina a redução de outra. Semelhantemente a qualquer outra reação química, a tendência de tal oxidação, redução ou reações redox ocorrer de maneira espontânea depende da variação da energia livre para a transferência de elétrons, a qual depende, por sua vez, das afinidades relativas das duas moléculas por elétrons. Os sistemas vivos poderiam ter desenvolvido enzimas que permitissem ao NADH doar elétrons diretamente para o oxigênio para produzir água. Entretanto, em razão da brusca queda de energia livre, essa reação ocorreria com uma força quase que explosiva, e aproximadamente toda a energia seria liberada na forma de calor. Em vez disso, a transferência de elétrons a partir do NADH para o oxigênio é realizada em vários pequenos passos ao longo da cadeia transportadora de elétrons, permitindo que quase a metade da energia liberada seja armazenada no gradiente de prótons, através da membrana interna, em vez de ser perdida para o ambiente na forma de calor. Cada um dos 3 complexos enzimáticos respiratórios inclui átomos de metal que são fortemente ligados às proteínas.
Quando um elétron é doado de um complexo respiratório, ele se move dentro do complexo, saltando de um íon metálico para o outro íon metálico com maior afinidade por elétrons. Ao passar de um complexo enzimático respiratório para o próximo, os elétrons são transferidos por transportadores de elétrons que difundem livremente no interior da bicamada lipídica. A ubiquinona, uma pequena molécula hidrofóbica, pega os elétrons do complexo NADH desidrogenase e os entrega para o complexo citocromo C redutase. A ubiquinona pode receber ou doar um ou dois elétrons, pegando um próton da água com um elétron que ele carrega. A ubiquinona também serve como um ponto de entrada para os elétrons doados pelo FADH2, que é produzido durante o ciclo do ácido cítrico e na oxidação de ácidos graxos. Os potenciais de redox de diferentes complexos metálicos influenciam onde esses irão atuar ao longo da cadeia transportadora de elétrons. Centros de ferro-enxofre têm relativamente baixa afinidade por elétrons e, portanto, são predominantemente presentes nos transportadores de elétrons que funcionam no início da cadeia transportadora. Um centro de ferro e enxofre no complexo NADH desidrogenase transfere os elétrons para a ubiquinona. Mais tarde, na via, os átomos de ferro dos grupamentos M ligados às proteínas do citocromo são em geral utilizados como transportadores de elétrons. O potencial redox das proteínas do citocromo vai aumentando quanto mais distante eles estiverem localizados na cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria. O citocromo C, uma pequena proteína que recebe elétrons do complexo citocromo C redutase e os transfere para o complexo citocromo C oxidase, possui um potencial de redox intermediário entre os dois citocromos com os quais ele interage. O transportador final de elétrons na cadeia respiratória, o citocromo C oxidase, possui o mais alto potencial redox de todos. Esse complexo proteico remove elétrons do citocromo C, causando sua oxidação. Daí a denominação citocromo C oxidase. Esses elétrons são então transferidos ao oxigênio para produzir água. Essa transferência de elétrons provoca mudanças alostéricas na conformação da proteína que transfere prótons para fora da matriz mitocondrial. Uma região especial de ligação do oxigênio dentro deste complexo proteico, o qual possui um grupamento M, além de um átomo de cobre, que funcionam como depósito final para todos os elétrons fornecidos pelo NADH no início da cadeia transportadora de elétrons. O sítio ativo do citocromo C oxidase prende firmemente uma molécula de oxigênio até que receba todos os 4 elétrons necessários para convertê-lo em 2 moléculas de água. Essa retenção ajuda a evitar que radicais superóxidos, que são altamente reativos, ataquem macromoléculas celulares.
Todas as células eucarióticas, desde as mais simples, como as leveduras, até as células do corpo humano, contêm organelas com funções especializadas. A mitocôndria é uma organela formada por duas membranas, sendo responsável pela síntese de energia que a célula utiliza para crescer e se reproduzir. Aproximadamente toda essa energia vem de reações que ocorrem na membrana interna mitocondrial. Esta é a membrana interna mitocondrial, formada pela bicamada de fosfolipídios. O papel-chave da membrana interna mitocondrial é agir como uma barreira a partículas com cargas positivas, chamadas de prótons, permitindo que o gradiente de prótons permaneça muito mais concentrado no espaço intermembranar do que na matriz mitocondrial. A membrana interna mitocondrial ainda contém um complexo sistema proteico chamado de ATP sintase, formado por uma cabeça estacionária e uma porção rotativa, que utiliza o gradiente de prótons para sintetizar moléculas de ATP. Fundamentalmente, essas moléculas de ATP fornecem energia para a maioria dos processos metabólicos celulares. A ATP sintase produz ATP através do gradiente de prótons da membrana interna mitocondrial. Quando prótons passam pelo transportador transmembrânico da porção rotativa, faz a subunidade da enzima girar, causando um atrito com a porção estacionária, levando a uma deformação mecânica da enzima, que é convertida em energia química na forma de ATP. Se não houver o gradiente de prótons na membrana, a ATP sintase não irá girar e, consequentemente, haverá falta de energia para a célula, ocorrendo a morte celular. Um complexo sistema enzimático é responsável por estabelecer e manter esse gradiente de prótons, que é de vital importância para a célula. Esse sistema é formado por 4 complexos enzimáticos respiratórios: complexo 1, NADH desidrogenase, complexo 2, succinato desidrogenase, complexo 3, citocromo C redutase e complexo 4, citocromo C oxidase. Os complexos 1, 3 e 4 bombeiam prótons diretamente da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. Já o complexo 2, succinato desidrogenase, não utiliza a energia para bombear prótons. No entanto, fornece prótons aos complexos 3 e 4, que então bombeiam os prótons para o espaço intermembranar. O bombeamento de prótons requer energia e os 4 complexos proteicos adquirem essa energia através da transferência de elétrons, que ocorre por uma série de reações acopladas. Os elétrons são transportados através da cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Então, os elétrons do complexo 1, NADH desidrogenase, e do complexo 2, succinato desidrogenase, são transferidos para o complexo 3, citocromo C redutase, e, consequentemente, para o complexo 4, citocromo C oxidase, através do potencial de redox. Esse processo acoplado de transporte de elétrons, formado pelos 4 complexos enzimáticos, constitui a cadeia transportadora de elétrons. O primeiro complexo enzimático, NADH desidrogenase, recebe elétrons do NADH. Esses elétrons são retirados do NADH sob a forma de um hidreto, que é então convertido em um próton e 2 elétrons de alta energia. Os elétrons são então transferidos ao longo da cadeia para cada um dos outros complexos enzimáticos. Os complexos enzimáticos respiratórios possuem íons metálicos e outros grupos químicos que estão fortemente ligados às proteínas. Esses centros químicos ou centros de redox
agem como trampolins para facilitar a passagem de elétrons. Quando um elétron é doado a um complexo respiratório, eles se movem dentro do complexo, saltando de um íon metálico para o outro, com maior afinidade por elétrons. Os elétrons irão mover-se de forma espontânea de um potencial de redox de baixa afinidade para um potencial de redox com alta afinidade. A distância entre os pares de redox adjacentes é ideal para o salto de elétrons que ocorre, o que explica a razão dos elétrons não saltarem diretamente para um par de redox mais distante. Uma pequena quantidade de energia é liberada cada vez que um elétron é transferido entre os pares redox. O complexo 1, NADH desidrogenase, utiliza essa energia de todos os pares redox para bombear prótons. O último par de redox do complexo 1, NADH desidrogenase, doa 2 elétrons para a molécula coenzima Q, denominada ubiquinona. O complexo 2, succinato desidrogenase, é similar ao complexo 1 em 2 importantes aspectos. Primeiro, elétrons também são transportados para o complexo 2 via coproduto gerado no metabolismo dos carboidratos. No entanto, aqui a molécula é a FADH2. Segundo, o complexo 2, succinato desidrogenase, também transfere elétrons de alta energia entre vários pares redox antes de doar os elétrons para a coenzima Q, a ubiquinona. No entanto, a maior diferença é que o complexo 2 não utiliza a energia liberada para bombear prótons. A coenzima Q transfere os elétrons do complexo 1 e 2 para o complexo 3, que é o citocromo C redutase. Um elétron é reciclado e pode entrar novamente no complexo 3 mais adiante, mas o outro passa através do par de redox antes de alcançar o citocromo C. O citocromo C transfere elétrons para o complexo 4, conhecido como citocromo C oxidase. A cadeia transportadora de elétrons termina no complexo 4, conhecido como citocromo C oxidase, onde uma série de reações envolvendo 4 elétrons convertem uma molécula de oxigênio em 2 moléculas de água. O gradiente de prótons é mantido porque 4 prótons da matriz mitocondrial são incorporados na molécula de água e outros 4 são bombeados para o espaço intermembranar. Na ausência de oxigênio, o transporte de elétrons é suspenso e a síntese de ATP é cancelada. De fato, essa é a razão do oxigênio ser tão importante na respiração, servindo como aceptor final de elétrons no final da cadeia transportadora de elétrons. Essa reação final é a única etapa dependente de oxigênio na respiração celular e ela consome quase todo o oxigênio que respiramos. A cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória, que conduz à fosforilação oxidativa, formada pelos complexos enzimáticos respiratórios, está presente em muitas cópias na membrana interna mitocondrial, funcionando como uma gigante casa de força para a célula.